Matos, vocês ganham 220 mil por mês? Não, ganha. mas depois a gente vai explicar um pouquinho essa questão dos salários dos presidentes de federações, né? Eu tô em choque com o 16º salário. PG? Mas não são todos que ganham Que 215 isso, mil reais gente? por não mês. são todos, Não né? são todos. Posso fazer uma pergunta? Mas temos 16 salários? 16º salário. O presidente da Federação Gaúcha de 16º. Futebol ganha? Não ganha, ele garante que ganha bem menos do que 215 mil reais por mês da CBF. Era A 50. matéria da Piauí tá errada? O que eu acho que acontece, Potter, o Rodrigo também se informou sobre isso, pelo menos pelo que a gente buscou, tem alguns presidentes de federações que ganham 215 mil reais por mês, mas não são todos que ganham. O que acontece? Tem alguns que fazem outros trabalhos para a CBF com uma presença maior dentro da entidade, seja lá num departamento de categorias de base, enfim, em alguma outra área. E aí ganham um extra, que pode chegar no total somando salário de presidente de federação mais trabalho na CBF até 215 mil reais por mês. Mas assim, pela apuração que a gente fez, não são todos presidentes de federações que ganham 215 Mas é mil. importante só pra te contextualizar, né? Alguns passaram a ganhar muito mais do Sim, que ganhavam sim, por sem causa dúvida. do presidente Adinaldo que queria garantir apoio. E não foi um Assim, aumento, não- tipo assim, ó, passou de 50 para 60. É 50 para 215 mil inacreditável. reais. E só, o Rodrigo, para terminar, eles ganham muito bem, né? Não são todos que ganham 215, mas são todos na faixa de 100 mil reais por mês. Ok. O O presidente, futebol movimenta muito dinheiro, não é uma coisa anômala. o presidente da Federação Paraense de Futebol, que será um dos novos vice-presidentes da CBF a partir Federação de do domingo. Pará. Do Pará, o Ricardo Gluckpol, ele disse que defende que o salário dos presidentes de federações seja tornado público. Diz que vai propor isso, mas ele só revela o dele e o dos colegas se os colegas concordarem. Mas tornar público tem que tomar cuidado, porque daí depois divulga e entra na justiça brabo, né? Cuidado Brabo. pra ser censurado. E também vai ter que pagar uma indenização, a Kelly Matos. Só lembrando que nada disso é público, né? Não. A Confederação Brasileira de Futebol, ela não é uma entidade pública. Não, ela coloca no balanço... O PG gosta dessa discussão aí. Ela coloca no balanço, de maneira geral, sem discriminar, o valor total que é repassado para as federações, né? Para cada federação. Então tem federação ali que ganha, num ano, 5 milhões de reais. Tem outra que ganha 4 milhões, tem outra que ganha 3 milhões. Tem Mas outra daí a que ganha Federação do 6. Rio, São Paulo, tem Ocorre o bastante seguinte, futebol? Mas assim, esse dinheiro, a própria federação já tem a sua receita para desenvolver o futebol, para fomentar o futebol. Entra um dinheiro extra da CBF, parte como salário para o presidente, outra parte para ajudar os clubes, né? Então, no balanço entra o valor que a CBF paga para cada federação, mas sem discriminar exatamente para que é o valor. As confederações dos esportes olímpicos fora futebol, elas recebem todas dinheiro público. E com isso, elas estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, do Ministério Público e de órgãos tipo públicos. a da ginástica. Do judô. Exato. Tem que prestar contas porque recebe dinheiro público. A CBF, desde que Ricardo Teixeira assumiu a presidência em 1989, abriu mão de qualquer dinheiro público justamente para não precisar prestar contas. Então, a CBF e as 27 federações são entidades privadas que seguem as mesmas leis das sociedades anônimas, mas, em tese, elas podem fazer o que quiserem com o seu dinheiro porque são entidades privadas. Se o presidente da CBF quiser aumentar o salário para 215 mil, para 300 mil, isso não é crime. Da mesma maneira que a RBS pode aumentar o nosso salário, qualquer empresa pode aumentar o nosso salário sem precisar explicar por quê, a CBF e as federações, elas são um sistema de entidades privadas que podem fazer em tese o que quiserem com o seu dinheiro porque abriram mão do dinheiro público. Mas elas mexem com o futebol, que é uma paixão pública. Mas tem uma série de isenções e benefícios fiscais também, né, Rodrigo? O que eu quero dizer é o seguinte, uma coisa é não ser pública no aspecto jurídico, né? Outra coisa é tu não ter obrigação de transparência, porque ela organiza, regulamenta e fiscaliza o futebol no Brasil, que é algo de interesse público incontestável, né? A gente vai tratar juridicamente depois, no final, aí, o que pode mudar, né, no futuro em relação a esse sistema de votação que elege os presidentes da CBF. Mas assim, Potter, PG, Kelly, até para contextualizar, domingo, agora, hoje é sexta-feira, domingo, e aí esse é o ponto de partida do que a gente vem falar aqui, que é a série Coronéis do Futebol parte 3, 10 anos depois da parte 1 que eu e o Rodrigo fizemos, porque neste domingo será eleito presidente da CBF Samir Chaudhry. Pouca gente que está ouvindo o programa vai conhecer ele, vai saber quem é. Samir Chaudhry, 41 anos de idade, que será eleito
seria eleito presidente da Federação de Roraima de Futebol e nem vai assumir o cargo, porque domingo agora ele será eleito presidente da CBF. Já teve um presidente tão jovem, Gabardo? Desculpa te interromper. 41 não anos. teve. E sem história, sem ligação com o futebol. Federação Roraima. de Ali Roraima. ele vai ser, já vou explicar por que ele vai ser eleito presidente da CBF neste domingo. Ele vai ser eleito presidente da CBF sem ter muita história no futebol, mas ele é filho de Zeca Chalti, que vai completar 50 anos como presidente da Federação de Roraima, que foi um dos personagens centrais. Num grande trabalho, né? O que cresceu o futebol em Roraima. 10 anos atrás, Potter, eu e o Rodrigo Oliveira, já vou completar essa história aqui do Chalti, da Quase família eliminou o Grêmio esse ano, né? 10 anos atrás, na série Coronéis do Futebol Parte 1, eu e o Rodrigo Oliveira, foi na época do FIFA Gate, quando dirigentes foram presos lá da FIFA na Suíça, época que o Marco Polo Del Nero não podia sair do Brasil, não pode até hoje, né? Entrevistamos o Zeca Chalti e perguntamos para ele, abrimos a entrevista assim: presidente Zeca Chalti, o senhor está, na época, 40 anos como presidente da Federação de Roraima. O que tem de importante, o que tem de bom aí na federação? O que ele respondeu, Rodrigo? Ele citou que utilizava na sua federação cadeiras de colégio. Que, isso é verdade, isso não é brincadeira. Que tem um suporte embaixo para o dirigente colocar a pasta. Essa é verdade? Ele falou isso? Não é possível. Ele não estava sendo irônico? Não estava. Ele estava dizendo que isso era um aspecto positivo da sua gestão a federação tava frente legal, à Federação de Roraima. Tinha cadeira para botar pasta embaixo. Mas que é importante, eu acho que na RBS falta. A minha mochila tá ali, ó. Gente, não é pra alguém, mas A não minha dá. mochila eu tive que largar ali também, não sabe como tá aqui. Tá, mas vamos lá, você tem 9 sonoras, Tá. vamos ouvir vozes. Então, só para completar, Potter, já vamos começar a rodar. Por quê? Mas afinal, por que o Samir Chalti será eleito presidente da CBF? É o filho do cara da cadeira. Isso. Por causa do sistema de votação. Como é que funciona o sistema de votação para presidente da CBF? Primeiro, para registrar uma candidatura, você tem que ter 8 assinaturas de presidentes de federações, são 27 no total, e 5 assinaturas de clubes da Série A. Se você não consegue reunir as assinaturas, você nem registra a candidatura. O Ronaldo Nazário tentou e não conseguiu nenhuma. Não conseguiu. Bom, o que aconteceu? Dois dirigentes surgiram como potenciais candidatos, o Chalti e o Reinaldo Carneiro Bastos, que já tem mais história no futebol, é presidente da Federação Paulista de Futebol. Só que o Chalti conseguiu reunir 25 das 27 federações. Ele já matou a eleição sem que o opositor conseguisse sequer registrar a sua candidatura. Bom, se o opositor conseguisse registrar a sua candidatura, o que não vai acontecer, a eleição funcionaria domingo da seguinte maneira: 27 federações com voto peso 3, 20 clubes da Série A com voto peso 2 e 20 clubes da Série B com voto peso 1. Ou seja, se todos os 27 presidentes de federações votam no mesmo candidato, acabou a eleição. Só que nem vai acontecer isso porque o opositor não vai conseguir nem registrar a sua candidatura. Ninguém consegue registrar candidatura sem vencer o sistema eleitoral da CBF, que dá este peso todo para as federações estaduais. Por que as federações votam tudo nele, escolhem tudo ele, para continuar como tá? É um sistema que já vem há muito tempo, e aí nós mergulhamos, eu e o Rodrigo Oliveira, na situação de cada uma das 27 federações. E o que a gente constata? Que nas 27 federações o sistema de perpetuação no poder também existe. Lembra muito o coronelismo da República Velha, Exato. aquele período do Brasil pré-revolução de 30, em que Minas Gerais e São Paulo se revezavam no poder e eles tinham um trato com os chefes locais, os chamados coronéis. Faz o seguinte: na região de vocês mandam, vocês podem fazer o que quiserem, desde que vocês me apoiem. É mais ou menos assim. A gente constatou que, das 27 federações, em 4 o presidente está no poder há mais de 2 décadas. Zeca Chalti de Roraima, Heitor Costa de Rondônia, Roberto Góes do Amapá e Leomar Quintanilha do Tocantins. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, 2 décadas. Repete os estados? Zeca Chalti de Roraima, Só os estados. Roraima, Rondônia, Amapá e Tocantins. Nenhuma. 4 presidentes estão há mais de 1 década no poder, que são Rubens Lopes do Rio de Janeiro, José Vanildo do Rio Grande do Norte, Mauro Carmélio do Ceará e Evandro Carvalho de Pernambuco. 3 estados fortes aí. Ceará, 3 Pernambuco. dirigentes estão há exatamente 1 década no poder: Felipe Feijó, Gustavo Vieira e Reinaldo Carneiro Bastos. São Paulo. E há ainda 2 entidades em que há um revezamento entre membros da mesma família. Minas Gerais está no comando da mesma família desde os anos 70
E no Paraná, o presidente era o Hélio Cury. Ele assumiu depois da prisão do antecessor, o Onaireves Moura, e agora passou o cargo para o filho, Hélio Cury Filho. Ou seja, das 27 federações, 13 são comandadas ou pela mesma pessoa há muito tempo, ou pela mesma família há muito tempo. E nas demais, na ampla maioria, o mesmo grupo político se reveza. Termina o mandato. Agora, desde a lei do Profut em 2016, há limite de uma reeleição, que vale a partir de 2016. Ou seja, por isso que o Zeca Chalde, depois de 50 anos, passou o poder para o filho Samir. Por causa da lei. Porque é a lei. Sim. Mas aí o que acontece? Passaria o poder porque ele vai... Porque o cara vai para a CBF. É. Mas vai ter que achar outro parente. Agora há o limite de uma reeleição. A questão é que em alguns estados terminou, não pode mais se reeleger. Passa para o filho ou para algum político aliado. São raríssimos os casos em que uma chapa de oposição consegue registrar uma chapa e muito menos ganhar. E a gente vai explicar na matéria o porquê. Podemos contar alguns casos que são emblemáticos. A gente não vai ter tempo de mostrar todos, mas a gente mostra alguns que simbolizam a situação na base da pirâmide do futebol brasileiro. Por exemplo, Mato Grosso. No domingo, no mesmo dia em que Samir Chalde será eleito presidente da CBF, a Federação do Mato Grosso ficará sem presidente. Porque o presidente Aaron Dresch marcou uma eleição e a eleição ela foi suspensa por uma denúncia da oposição que denunciou uma irregularidade, uma manobra para ganhar votos. E a gente vai ouvir através da palavra do candidato de oposição, João Dorileu Leal, que é presidente do Misto do Mato Grosso. Por exemplo, ele chegou lá, apresentou 22 ou 23 assinaturas dos clubes como se apoiassem a candidatura dele. Uhum. Pô, os clubes assinaram isso ao longo de 2 anos para receber recursos da federação, que eram direito dos clubes. Você vai receber, mas você tem que assinar esse documento, assinar um documento em branco. Essas assinaturas, como esse documento, eles foram assinados em branco, eles cometeram um erro de datar todas elas com o dia 15 de abril deste ano, a caneta, né? Ou seja, dataram em mãos com a mesma caligrafia, ou seja, a mesma pessoa. É uma fraude escandalosa. Esse questionamento nós fizemos e a justiça entendeu que era uma fraude. Sim. E por ser fraude, foi suspenso o processo eleitoral. Os clubes já cansaram até dessa situação, mas eles são extremamente perseguidos, humilhados, eles são chantageados para poder votar em quem está lá. Quer dizer, a assinatura estava num papel que era para uma outra coisa, eles fingiram, né? Quer 20 mil para o clube? Tá, assina aqui. E segundo o João Dorileu Leal, presidente do Misto, aconteceu isso. O clube ia lá para receber a verba de 20 mil, tinha que assinar um documento em branco e esse documento virou a ata de apoio à candidatura do presidente. Colégio? É tão absurdo e infantil. Não, daí tu vai lá e bota uma outra coisa, tipo Potter. Eu sou gremista, assinado Potter. Procuramos o presidente da Federação do Mato Grosso, presidente até domingo, Aaron Dresch. Ele não retornou os nossos pedidos e o espaço está aberto para ele. Mato Grosso do Sul, uma situação semelhante. Teve a eleição em abril. O candidato de situação era o atual presidente Estevão Petralas. Ele venceu 4 candidatos de oposição, mas houve várias denúncias e a situação também foi para a justiça. Por exemplo, o presidente do Coxim Atlético Clube da cidade de Coxim, ele reclama que foi destituído de uma forma irregular. Ele estava em casa e um belo dia avisaram: tu não é mais presidente, porque ele iria votar no candidato de oposição, André Baird. Vamos ouvir o presidente do Coxim, Antônio Francisco Carvalho Júnior. Inclusive, eu era presidente ainda, e o cara, o outro presidente votou no meu lugar. Aí eles convocaram lá, um vereador da cidade convocou a eleição, e fizeram lá a ata deles lá, registraram no cartório e levou para a federação aceitou. Tiraram o senhor da presidência convocando uma eleição sem que o senhor ficasse sabendo. Exatamente. Inclusive, o advogado da federação me ligou, falou que eu não podia votar, que tinha acabado meu mandato de presidente. Não fui votar não, ele falou que eu não podia votar. O cara já estava certo já para votar, né?
é de São Paulo. O cara pra sair de São Paulo pra vir pra Mato Grosso do Sul, alguma coisa tem, né? Não sei por quê. Tem interesse desse jeito que os caras querem pegar esse clube. O senhor votaria em quem na eleição? Votar no Bahia. Ele disse que votaria no André Bahia, de candidato à oposição. Eles nem disfarçam. Nem disfarçam. O outro candidato, Paulo Teles, que é ex-presidente do Sene do Mato Grosso do Sul, denuncia que houve outras irregularidades, como coação, compra de votos, e também entrou com uma queixa-crime no Ministério Público. Também procuramos o presidente da Federação do Mato Grosso do Sul, Estevão Petralas. Ele ainda não retornou os nossos pedidos de entrevista e o espaço está aberto. Queria mostrar pelo menos mais um caso emblemático que envolve o Acre, porque em abril o histórico presidente Antônio Aquino Lopes Quanto tempo? estava há 41 anos no poder. E o futebol do Acre morreu. tá crescendo também, igual de Roraima. Ele morreu de insuficiência respiratória. Um abraço à família dele. Né? E aí tomou posse o vice dele, Adem Araújo. Mas a posse dele foi contestada na justiça pelo presidente do Rio Branco Futebol Clube, Valdemar Neto, que alegou 2 problemas. Primeiro, ele seria dono de um clube de futebol, o que seria vedado, e também reclama que ele utilizava a empresa dele, uma rede de supermercados, para comprar voto dos clubes pequenos. Esse a gente tem o contraponto, tá? Vamos ouvir primeiro o presidente do Rio Branco Futebol Clube, Valdemar Neto, e explica por que ele contesta a posse do vice-presidente Adem Araújo como sucessor do saudoso presidente Antônio Aquino Lopes. Ele é sócio majoritário do Santa Cruz Esporte Clube, que está na 2ª divisão, vai jogar esse ano para subir para a 1ª. E aí houve a pressão de clube e tal, mas aqui, o Adem Araújo, ele é dono de uma rede de supermercados. E ele tem o time pequeno na mão. Por quê? Porque ele patrocina esses clubes pequenos. E o cara come na mão dele, fica amarrado. Ele fundou esse Santa Cruz. E isso daí fere o estatuto da federação, estatuto também da CBF, que tu não pode ser proprietário de clube, dono, para poder ser presidente. Na nossa visão, ele está ilegal no cargo. E aí, Rodrigo? Bom, ele relatou essas questões, né, da rede de supermercado e também de o presidente ser dono de um clube, e a gente ouviu o presidente Adem Araújo, que explica o seu posicionamento a respeito dessas denúncias. Eu faço parte realmente de um clube, sou um dos sócios do Santa Cruz, fundado em 2022. Agora, o estatuto, ele dá toda garantia para que eu possa presidir a federação. Eu não presidindo o Santa Cruz e nem fazendo parte do conselho, me capacita e me dá o direito de presidir a federação. Agora estou totalmente descompatibilizado da diretoria do Santa Cruz. Olha, nós patrocinamos clubes desde 1999. A gente faz o possível para que a gente possa dar uma condição para que os clubes realmente não fechem as portas. Então, o Rio Branco foi beneficiado com nossos patrocínios a vida inteira. A partir do momento que ele assumiu, não tendo credibilidade nem a nossa confiança, nós retiramos os patrocínios. Aí é onde começa a dor do presidente do Rio Branco. É aí. 99% de quem acompanha o esporte que nós aprovamos, tudo tem explicação, tá? Portanto, o presidente Adem Araújo diz que não tem problema nenhum ele ser dono de um clube, desde que ele não seja o presidente do clube, e alega que a denúncia do opositor é justamente pelo fato de ele ter perdido o patrocínio da rede de supermercado. Segundo ele, é uma maneira de dar uma força pro futebol local. Cara, depois... Eu poderia ficar aqui o programa inteiro repassando casos de cada estado, mas acho que dá para ter uma ideia. Vai entrar em já estão publicados, já vamos entrar não. Hoje durante o dia. Hoje, tá? Nós temos essa exclusividade essa primeira. Só meninos, rapidamente a gente tem que chamar o Josimar Farina, porque é um dos assuntos do dia, deu toda a polêmica do ministro vir ou não vir, e agora sim Josimar tá liberado. Então rapidinho a gente vai com o Josimar para essa informação importante do viaduto. Josi. 10h25 da manhã, Kelly, Potter, PG, ouvintes, o viaduto da BR-116 aqui em Esteio foi liberado.
Nós tivemos uma indefinição sobre o horário, né? Havia a possibilidade de que ele só fosse liberado às 3 horas da tarde, mas aí a antecipação, viaduto pronto, depois de praticamente 2 anos em obra, quem vai passar aqui pela BR-116 já está usando toda a estrutura de obra, 121 milhões de reais em investimento, o pessoal vai gastar menos tempo no deslocamento. Muito importante, um dos 10 assuntos minutos do dia e, claro, depois da pressão que aconteceu aqui, porque iam adiar Para esperar o ministro. Para esperar o ministro, o que não tem nenhum cabimento. Nenhuma. Porque é uma obra para a sociedade, né? Não para o ministro. Senhor Rodrigo, resumo então. Poderia ficar aqui o programa inteiro repassando casos específicos de cada estado. Por exemplo, no Amazonas, o presidente de SICA, Valério Thomas, que estava há mais de 30 anos no cargo, se afastou por problemas de saúde. Aí assumiu o vice, foi feita uma assembleia eleitoral sem o vice convocar. O vice alegava que ele tinha que convocar e quem ganhou a eleição, Ednailson Rosenha, disse que o de SICA nunca se afastou formalmente, então o vice não tinha legitimidade. Em Rondônia, por exemplo, o presidente está há 36 anos no poder, lançou o candidato Alexandre Casagrande, já que ele não poderia se perpetuar mais. Nome de centroavante. E ocorre que o cara assume só em 2026, mas ele antecipou para 2023 a eleição. E a oposição reclama que foi uma eleição na calada da noite, sem que a oposição pudesse se organizar. E tem o imbróglio do Pará, não vou nem tentar explicar aqui porque é muito complicado, estará nas matérias. Mas há muitos relatos, sobretudo, que eu posso resumir, o relato mais frequente é de nomes desportistas que tentaram se candidatar e não conseguiram porque o estatuto dessas federações exige um número mínimo de apoio de ligas ou clubes amadores. E eles reclamam que os presidentes que estão há muito tempo no poder já lançam o edital com o apoio de todas as ligas, todos os clubes amadores, que acabam tendo na mão, segundo os opositores, e aí ninguém consegue lançar chapa, porque quando lança o edital, já está todo mundo, todas essas entidades amadoras recebendo da federação, enfim, né? E apoiando a manutenção do status quo. É importante entender, Potter, por que o Edinaldo Rodrigues caiu. Claro que por causa das questões jurídicas, que todo mundo sabe, mas também, em outros momentos, ele conseguiu voltar, né, juridicamente. Mas agora ele nem vai tentar voltar, porque ele perdeu o apoio dessas 27 federações. Por alguns motivos, assim, ele é muito centralizador, áspero na relação com as pessoas, ele perdeu o apoio das 27 federações. Quando você perde essa sustentação, acabou. Então, é o final da era Edinaldo Rodrigues. E aí, através de um grupo de WhatsApp que é muito influente hoje na CBF, das federações, veio o debate sobre a escolha do novo nome. A gente falou há pouco que há um sistema de perpetuação no poder. E há. Mas a gente nota uma sutil renovação. Em função da lei do Profut, os mesmos presidentes, alguns de 40, 50, 30 anos no poder, eles não podem se reeleger mais. E a gente nota que estão surgindo novas lideranças. E essas novas lideranças criaram um grupo de WhatsApp para debater pautas ligadas à CBF. E o nome do grupo, tivemos acesso, é New Kids on the Block. Nova geração indo step by step. Estão neste grupo, por exemplo, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. É jovem. Que tem 51 anos. Ele seria aquele loirinho, né? É. Eu tô pegando os caras da banda. Só que o Luciano Oxman, me perdoa, presidente Luciano Oxman, é o tio do grupo. Sim. Porque a galera que tá junto é bem mais jovem. O próprio Samir tem 41 anos. Samir Chaldi, 41 que anos. É o futuro presidente da CBF. Filho de Zeca Chaldi, que estava há 50 anos na Federação de Roraima. Está também Felipe Feijó, presidente da Federação de Alagoas, que é filho do Gustavo Feijó, que estava há décadas na Federação de Alagoas. Não, e que participaram daquele conluio para manter o Edinaldo na outra vez, né? Verdade. Que pingou 10 milhões assim do nada na conta do advogado do Arthur Lira. Eu vou dizer uma coisa. Michele Ramalho, da Paraíba, também está no grupo. Sim. Uma mulher, 44 anos, vai ser vice-presidente agora. Ricardo Gluckpol, da Federação do Pará. Esse grupo definiu o Samir Chaldi. Uma impressão. Eu acho que, na comparação com o Edinaldo, estão entrando pessoas mais capacitadas. Acredito. Com certeza. Mas é importante, mas nada que dê a entender que essa nova geração queira ser mais transparente, né? Porque o que vocês trouxeram aqui é escandaloso. Mas assim, eu tenho... claro que em alguns pontos vai ser muito difícil. E até eu já vou entrar aqui, PG, na questão de mudanças. No futuro, afinal, isso vai mudar? Essa questão do peso 3 do voto das federações vai mudar? Tem chance jurídica para isso? Primeiro ponto, não cabe intervenção do Estado,
intervenção pública, porque é uma entidade privada. Só pode mudar se a própria CBF entender que tem que mudar, com o voto das federações. O Andrei Campos, nosso ex-colega aqui do Grupo RBS, da Globo, hoje ele é um advogado extremamente conceituado no mundo esportivo. Ele dá um depoimento muito interessante sobre o que é necessário para mudar isso. Vamos ouvir. Existe sim essa possibilidade, as pessoas não podem perder a esperança, mas esse caminho não é um caminho simples, porque exige algo que o futebol não tem, que é uma mobilização, uma força coletiva, através de mecanismos de pressão, exercer uma pressão sobre esse sistema para fazer com que esse sistema, sendo irritado, provoque um diálogo e esse diálogo traga uma aprendizagem que implique numa mudança. Bom, tá aí o Andrei Campos. Por que não é muito difícil mudar e nesse momento esse debate não vai acontecer? Porque os dirigentes de federações entendem que tem 20 votos de clubes da Série A, mas eles, como presidentes de federações, representam 700, 800 clubes do Brasil inteiro. Né? Por exemplo, a Federação do Pará tem 100 clubes lá que ele representa. Então, dificilmente as federações vão mudar isso aí. A única chance de realmente mudar é a pressão de clubes, de torcida, de opinião pública, é ficar insustentável. Aí pode ser que alguma coisa mude. E o jornalismo colabora com isso, que as matérias dos guris entram hoje, ainda hoje, em gzh.com.br. Lembrando que esse trabalho dos meninos começou há 10 anos. Eles foram pra Brasília. Eles foram na CPI. Tiveram que botar terno, gravata, né, na CPI. Enfim, Rodrigo, Gabardo, voltem sempre. Obrigado, valeu.